trata de um tempo de angústia como nunca houve antes. Está lá em capítulo 12 de Daniel, verso 1, que o anjo Miguel disse: aparecerá um tempo de angústia tão grande como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos do povo de Deus, que tiveram seus nomes escritos no livro de Deus. Sabe, esse tempo, Jesus vai se retirar do santuário. E ele vai parar de interceder pelo seu povo, que hoje ele está intercedendo no céu por você e por mim. Cada vez que a gente peca, a gente pede perdão para Deus, e ele vai diante do Pai e diz assim: olha, eu morri por ele, perdoa os seus pecados, eu morri pelo Conrado, aceite o seu perdão. Eu paguei pelos seus pecados lá na cruz. E Jesus vai chegar um dia que ele vai sair do santuário e vai parar de interceder. E ele vai dizer, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 22, verso 11, ele diz assim: está feito, está consumado. Quem é mau, continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Nesse tempo, o Espírito Santo se retirará da terra. E as pessoas vão ficar angustiadas, pensando: será que meus pecados estão perdoados? Assim, Jacó também passou por um tempo de angústia, assim, quando ele estava para se encontrar com seu irmão, e ele não sabia se o irmão dele ia aceitar ele bem, se o irmão dele ia perdoar ele, e ele ficou muito angustiado, e ele saiu para orar no campo à noite, e ele encontra com um anjo, e ele luta com o anjo, porque ele não sabia se era um inimigo ou se era um anjo, e ao final ele percebe que é um anjo de Deus, e ele abraça o anjo de Deus, e diz assim: eu não deixarei vocês sem antes me abençoar. Sabe? Vai chegar um tempo muito difícil, que nós não vamos saber se estamos salvos. Uma angústia grande vai estar no nosso interior. E nós teremos que fazer como Jacó, se apegar a Deus tão firmemente, confiar que Ele perdoou as nossas faltas, que Ele intercedeu por nós, e que nossa vida está limpa pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, porque Jesus nos perdoou. Ele diz também aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 10, vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo de aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Sabe, esse tempo também será um tempo de muita prova para todos os habitantes da terra, porque virão as pragas finais. E Deus vai derramar a sua ira sobre a terra, sobre aqueles que não foram fiéis a Ele. Porque o Espírito de Deus será retirado da terra, o Espírito Santo se retirará e o mal vai aumentar. Porque Satanás hoje não faz mais coisas piores, porque Deus está segurando. O Espírito Santo está sobre a terra segurando para que não aconteça isso. Então virá as últimas pragas. E essas pragas serão terríveis. Aqui diz que em Apocalipse 24 diz assim: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhes dizendo isso. Tudo isso vai acontecer, tudo isso antes que aconteça. E se disserem: vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda: vejam, ele está escondido aqui ou ali. Não acredite, porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Sabe, a vinda de Deus vai ser universal, todo olho verá, vai ser como se riscando o céu do Oriente ao Ocidente, todo mundo vai ver. Então se disserem para você: ó, Jesus apareceu ali, e eles vão fazer, Satanás vai fazer falsos milagres, e ele vai dizer assim: olha, eu mudei do sábado para o domingo, não precisa mais guardar os mandamentos. E vão ser milagres tão assim impressionantes que muitos vão cair nesses enganos, mas você esteja firme, lembre-se que a lei de Deus não muda, e de que ele vai aparecer e todo olho verá. Isso você não precisa de se enganar, não precisa de cair nesses erros. Mas naquele tempo também vai vir as pragas. Deus vai castigar as nações. Está escrito lá em Isaías capítulo 33, verso 16, que ele encontrará refúgio, ele sempre terá comida e nunca lhe faltará água para beber. Mesmo nesse tempo de angústia, todos nós seremos protegidos por Deus e não vai faltar o pão e a água. Por mais que você esteja fugindo, escondido, mas as pragas também não cairão nos justos. Quer ver um pouco sobre as pragas? Diz aqui em Apocalipse 16, verso 3 em diante. Verso 2. O primeiro anjo
foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e a que haviam adorado sua imagem. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta. E morreram todos os seres vivos do mar. Você já imaginou a água ficar como sangue e morrer todos os seres vivos do mar? Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles viraram sangue. Eu vi um anjo que tinha autoridade das águas dizer: Tu és justos, o Deus santo que tu eras. Os maus derramaram sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso eu lhes dei sangue para beber. Eles receberão o que merecem. Viram pragas de pedras caindo das montanhas, água virando sangue, porque foi derramado o sangue dos justos. Por isso Deus nos deu promessas maravilhosas. Ela se encontra lá em Isaías, que Deus vai proteger o seu povo. E nada dessas pragas irão atingir o seu povo. Capítulo 51 de Isaías diz: verso 11, aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém. Ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao seu povo: eu mesmo lhes dou forças. Sabe, você precisa crer nessa promessa da segunda vinda de Cristo. O tempo está se aproximando. As pessoas zombam de Deus, zombam dos cristãos, e você pode não acreditar, achar que isso é difícil de acontecer, mas um dia seremos perseguidos. Todas as pragas que aconteceram no mundo, as igrejas que são apostatadas, que não guardam mais os mandamentos de Deus, vão se unir contra os cristãos verdadeiros, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Vão perseguir, vão tentar levar eles para a prisão, vão tentar matá-los. Os governantes vão se unir e fazer leis de pena de morte para esses cristãos, colocando a culpa deles sobre as pragas que estão acontecendo na terra. Mas você fique firme até o fim. Jesus disse que Ele te protegerá, te guardará a tua entrada e a tua saída. Nem o pão te faltará, nem a água. Que o fim está se aproximando. As profecias estão se cumprindo. Que Deus te abençoe, que você esteja preparado para esse dia. E que hoje é o tempo de você arrepender dos seus pecados e confessar para Jesus. Ele está pronto para te perdoar, para te deixar pronto para esse dia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer para hoje. Deus te abençoe.